pessoal, tudo bem? O papo de hoje no Estafeta Entrevista é o VEC. Para falar sobre ele, sobre a situação que ele está enfrentando no momento, recebemos o treinador atual Hélio Vieira, que assumiu o comando do time no dia 19 de fevereiro e no próximo domingo tem o seu segundo jogo com o VEC, que é muito decisivo e muito importante para lutar pela permanência na Série A do Gauchão. Seja bem-vindo à nossa redação, Hélio. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com os amigos. E um desafio, né? Você que tem 3 decisões pela frente, passou pelo Grêmio, como é que está esse momento do Veranópolis? É um desafio, é uma responsabilidade, primeiramente um convite que muito me honrou, as pessoas que dirigem o Veranópolis me acharem competente o suficiente para um momento tão delicado do clube. Eu digo que o Veranópolis não é apenas um time de futebol, o Veranópolis é parte de uma comunidade, que há 25 anos, no mínimo, milita na primeira divisão e que nós vamos fazer o máximo possível, o melhor possível, estamos já, desde que nós assumimos, agindo dessa forma para que o Veranópolis permaneça na primeira divisão. Com certeza. E agora então está no momento da preparação com foco total no jogo contra o Pelotas. E como que está a preparação dos jogadores nessa semana? Bem, toda mudança implica num período de adaptação, Então nós estamos ainda nos adaptando, tanto eu em relação aos atletas, quanto o grupo de trabalho, pela mudança de método, pela mudança de pensamento, Cada um pensa futebol de uma forma, mas eu tenho estado bem, tenho ficado bastante satisfeito em relação ao desempenho, ao empenho também dos atletas. A sequência de treinamentos tem sido animadora e nós estamos, durante essa semana, nos habilitando a uma vitória no domingo. Nós precisamos focar neste jogo, precisamos irmos passo a passo e de nada adianta focarmos adiante se nós não vencermos o Pelotas. Todos os atletas vão estar à disposição para o jogo de domingo? Felizmente nós temos um DM vazio, O único jogador que já tem uma situação já de uma previsão de recuperação a longo prazo é o Léo, mas os demais estão treinando normalmente e nos deixando com todas as alternativas que nós temos para fazer a melhor escolha para entrar no jogo do próximo domingo. Então o torcedor que for ao estádio, assistir o jogo do domingo às 17 horas contra o Pelotas já pode estar animado, porque esse grupo então ele está indo para vencer, esse jogo do domingo, ele está focando para vencer. Bem, primeiramente o jogo muito provavelmente será às 18 horas. Vai mudar. Isso. E eu posso avalizar aquilo que eu tenho presenciado no dia a dia e relatar aquilo que nós nos treinamentos temos observado. Nós temos um grupo que está focado, sabe da necessidade, sabe da responsabilidade e que vai entrar em campo honrando as cores do Veranópolis, buscando essa vitória. São 3 decisões, para se dizer. Vocês estão focando hoje contra o Pelotas. Mas na tua avaliação desses 3 jogos, qual seria o mais difícil? O mais difícil é o próximo, contra o Pelotas. Esse é o jogo. Os demais nós temos que pensar, a partir de domingo, às 20 horas, nós começamos a pensar nos demais adversários. Tem Pelotas, São Luís e o Brasil de Pelotas. Nos bastidores, além de trabalhar a questão dos jogadores, do desempenho, vocês também já fazem cálculos em relação a isso? Ou como é que está funcionando essa questão? Meu amigo, a calculadora que eu uso, ela já está sem os números já desapareceram, tanto cálculo que se faz. E por incrível que pareça, tem várias situações que podem nos beneficiar, desde que nós nos ajudemos. Nós precisamos do resultado positivo e certamente os resultados que hão de vir, independente de quem vença, quem perca, nos possibilitam continuar sonhando com a permanência.
Em termos de jogadores, vocês, semana passada, foi desligado do Iago, né? Sim. O Iago já vinha de uma situação de uma certa insatisfação em relação à presença dele, né? Aquilo que ele vinha entregando em relação à expectativa que se tinha, né? Nós ainda tentamos recuperá-lo, trazer novamente para o trabalho, mas essa foi uma decisão de direção que já praticamente já havia sido tomado anteriormente. Tem como contratar alguém nesse período, Hélio, ou é difícil conseguir alguém no mercado nessa etapa? O difícil é nós encontrarmos alguém que chegue em boas condições físicas, que tenha realmente condição de acrescentar, né? O bom jogador dificilmente é liberado, né? E o Veranópolis ainda tem uma situação que não é muito atrativa para a maioria dos atletas, que é encerrar as suas atividades ao término do Campeonato Gaúcho. Então, isso são fatores que acabam dificultando. Nós não podemos simplesmente, para que nós demos assim, satisfação em relação à torcida e imprensa, trazermos jogadores que só vão onerar, né? Que certamente não acrescentariam o suficiente nessa relação do custo-benefício. Então nós vamos com os jogadores que nós temos. No momento, então, é focar na preparação do grupo, na união, na busca por resultados. É trabalhar com esses jogadores, fazer o melhor possível, tentar afiar o machado, né, da melhor forma possível, para que a gente possa ter um time competente, jogadores confiantes e que possam entrar para o campo e realizar a tarefa. Você já passou por algum clube, por alguma situação semelhante àquilo que encontrou no Veranópolis? Há várias situações, muito parecidas com essa. Aimoré, em 2014, São Paulo de Rio Grande, em 2015, Cerâmica, em 2 oportunidades, 2010 e 2014, 2012 e 2014, Santa Cruz. Então, eu me sinto experiente o suficiente para a condução dessas situações, né? É claro que o simples fato da minha chegada não é o fator determinante. Precisa acontecer que outros segmentos também, que já estavam no contexto, também mudem, melhorem, façam com que as coisas andem da forma que nós entendemos e que o torcedor deseja, que vocês da imprensa também almejam, para que as coisas andem melhor. Então esse somatório de esforços, assim, cada um dando um pouquinho a mais, cada um se empregando um pouquinho mais, é que faz a diferença. E eu confio muito que nós vamos conseguir repetir, né, o que já foi feito em outros clubes aqui no Veranópolis. Você já teve outras passagens pelo Veranópolis também, não nessa situação, porque acredito que na história do Veranópolis nunca chegou numa fase tão ruim como está hoje, mas foi em 2000 a outra passagem? Mas em 2000 o Veranópolis estava nas últimas posições também, né, um campeonato mais longo, e eu lembro que nós fizemos uma campanha muito boa, uma campanha de reabilitação, tanto que o nosso último jogo de fase classificatória foi contra o Caxias aqui em Veranópolis, e o Caxias foi campeão gaúcho aquele ano, e nós vencemos um jogo contra a equipe titular do Caxias, que foi campeã gaúcha, por 4-0. Então o Veranópolis, naquelas rodadas finais de campeonato gaúcho, era a equipe do interior que melhor estava jogando futebol. Nós ficamos fora por 1 ponto da zona de classificação. Então, confiar que as coisas podem se repetir. É claro que é difícil você avaliar, mensurar um trabalho desenvolvido anteriormente até agora nessa competição, mas se você pudesse fazer uma avaliação, existe algo que poderia ter sido diferente para a gente não chegar àquilo que chegou aos Veranópolis hoje? Sinceramente, eu me abstenho de responder essa pergunta, até de uma forma bem simples,
sem ofender e atacar ninguém, preservando as questões éticas. Cada um pensa futebol de uma maneira, cada um pensa futebol do seu jeito, cada um entende que determinadas características e determinadas situações têm que ser priorizadas em relação a outras. Então não tem como fazer isso. E também depende de muitas questões, né? São muitas questões envolvidas. Então, né? o futebol é um somatório de circunstâncias assim que quem não é do meio certamente não consegue alcançar. E o Campeonato Gaúcho cada vez mais difícil, né? A diminuição dos... O Campeonato Gaúcho virou um torneio, né? Um torneio rápido, em que 3, 4 rodadas às vezes já são definidoras, né? Do que vai se almejar no campeonato, se tem possibilidade de classificar ou se vai se brigar por rebaixamento. É difícil fazer correções em meio ao caminho, né? Acho que este modelo é um modelo muito injusto até para as equipes do interior, que o Campeonato Gaúcho é, na sua grande maioria, a maior competição que eles têm a disputar. Acho que tem que ser repensado, não sei de que forma, talvez Grêmio e Inter entrando numa fase já final, uma fase mais adiante, só para realmente definir, e que as equipes do interior tenham um campeonato mais longo a disputar e que faça, né, que o desempenho de uma temporada ou de meia temporada, né, seja levado em consideração. Aqui, 2, 3 jogos acabam definindo tudo, pro bem ou pro mal. Exatamente, é tudo muito rápido, é tudo muito... Venceu tantos jogos, já está garantido, como tu disse, né? Não venceu, já tem que se preocupar bastante. Nós passamos 2016 eu trabalhei pelo São Paulo de Rio Grande. E antes de começar a competição, São Paulo era tido como um dos postulantes a rebaixamento, né? Um dos candidatos a rebaixamento. Nós perdemos o primeiro jogo, nós emendamos 5 vitórias. Na 6ª rodada o São Paulo estava classificado. Jogou 5 rodadas já sem correr risco nenhum, né? Então, o que eu te digo assim, é um campeonato que uma sequência pequena de vitórias, 2, 3 vitórias, acaba já praticamente classificando, e o contrário da mesma forma, 2, 3 derrotas, uma sequência de resultados negativos já também te impossibilita de sonhar em classificar. Com certeza. Mas, como você disse, domingo já é a primeira decisão e o torcedor tem que se fazer presente, né? Isso é importante. O torcedor sempre foi um aliado, né? O torcedor de Veranópolis, o torcedor do VEC sempre participou e é um torcedor que sempre se faz presente. Domingo, nós precisamos desse torcedor. Os atletas, principalmente dentro do campo, precisam desse torcedor. Porque se o fator, né, local, né, se nós não fizermos valer, certamente outras equipes em seus domínios vão fazer, né, com que o fator local seja, né, diferencial. Então, contamos muito com a torcida do Veranópolis, esperamos um estádio cheio. É a nossa final, nós jogamos no domingo uma final de Copa do Mundo, uma final de Libertadores. Encarem da forma que vocês quiserem, mas é um jogo extremamente importante, não só para esse campeonato, mas para o Veranópolis continuar com essa história bonita de nunca ter, né, descido, de nunca ter retornado a uma divisão inferior após chegar à primeira divisão. É um esforço de todos. Nós esperamos que nós tenhamos esse aliado fora de campo também. Com certeza. Então, Hélio, a gente parabeniza você por ter aceito esse importante desafio. Para todos nós veranenses e torcedores do VEC, é muito, muito importante o seu comando, o seu ânimo, o seu preparo com os jogadores. Desejamos uma ótima semana aí de treinos e um ótimo jogo domingo para ti e para toda a equipe. É o que eu espero. Tomara que todos nós, né, todos que estamos envolvidos no trabalho, nós consigamos juntos sair desse momento difícil e que se possa, daqui a 3 rodadas, comemorar a permanência do Veranópolis na primeira divisão. Com certeza. Então, todos os jogadores, todos os torcedores já têm um compromisso marcado no domingo. Torcer pelo VEC, que tem aí um desafio, um dos mais importantes da sua história, ali no Antônio Davi Faria.
O Estafeta Entrevista então fica por aqui, nos acompanhe nas próximas edições.